Boa noite, queridos irmãos. Estamos iniciando mais um momento de devoção, um momento um pouco mais longo, para a gente ter esse tempo onde teríamos o nosso culto, mas infelizmente neste momento não podemos estar juntos. Então eu quero trazer uma devoção, uma pregação hoje para nós, estudando um pouco uma das cartas às igrejas de Apocalipse, a igreja de Laodiceia. Nós vamos ler o texto de Apocalipse 3, 14 a 22, se você quiser ir pegando a sua Bíblia, já ir abrindo o texto. Eu quero saudá-los com a graça e a paz de Deus, que Deus nos abençoe neste momento, que Deus nos guarde, que Deus fale aos nossos corações. Eu quero convidar você a baixar tua cabeça e ter um momento de oração. Querido Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, por mais um momento que nós podemos ter. Mesmo em meio a essa situação, mesmo diante da distância que se impõe a todos nós, podemos nos reunir de forma virtual, mas crendo que a Tua presença nos une como um só corpo. Obrigado pela Tua palavra, fala aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito venha, nos aquiete nossa mente, aquiete nosso coração, para que nós possamos receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós nos colocamos na Tua presença, confiando na Tua graça e no Teu amor, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Então eu quero ler com vocês o texto de Apocalipse 3, versículos 14 até o 22. Carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu? Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui a leitura. De todas as cartas que Jesus enviou às igrejas da Ásia Menor, as cartas do Apocalipse, esta sem dúvida é uma das piores, ou a pior carta que a gente tem, a mais severa. Nela a gente não encontra nenhum elogio à igreja de Laodiceia. Nós podemos ler as outras cartas, todas têm os seus problemas, mas ainda assim Deus encontra algo de bom nas outras comunidades. Mas a carta de Laodiceia não tem nenhum elogio. Se a gente poderia dizer que existe uma coisa de bom na igreja de Laodiceia, é a opinião própria, aquilo que eles mesmos enxergavam, aquilo que eles mesmos entendiam da sua própria igreja, mas ainda assim, infelizmente, estavam completamente enganados. Laodiceia era uma cidade bastante importante para a época, para o momento em que ela estava recebendo esta carta. Ela foi fundada por volta de 250 a.C. por Antíoco da Síria, e uma cidade absolutamente estratégica daquela época, porque ficava no cruzamento das principais rotas comerciais do mundo. Uma cidade rica. Uma coisa interessante é que a igreja ganhou a cara da cidade. Ela se assimilou à cultura da cidade. Ela se tornou como a cidade era. A igreja não fazia mais diferença, ela não influenciava a população, mas a cidade influenciou a igreja. E a cidade de Laodiceia tinha uma auto-opinião, tinha uma opinião própria de si mesmo, por ser uma cidade rica, e era também uma cidade muito autoconfiante. Para a gente ter uma noção de como Laodiceia era rica, como o povo, a cidade de Laodiceia era rica, teve um momento na história, a gente encontra isso nos livros de história, não está na Bíblia, mas que Laodiceia, a região de Laodiceia, foi acometida por um terrível terremoto.
e muitas cidades ficaram destruídas, tiveram problemas, e o império da época ofereceu ajuda a essas cidades para que elas pudessem ser reconstruídas. Mas Laodiceia não aceitou essa ajuda e se orgulhou de ter condições de se reerguer por sua própria riqueza, por suas próprias forças. Mas, ao mesmo tempo, esta cidade, por ser o centro de rotas comerciais tão importantes, acaba absorvendo essa característica, essa cultura, se tornando uma comunidade, uma igreja totalmente tolerante com aquilo que lhe era apresentado. E é muito importante que a gente entenda o contexto onde essa igreja está inserida, para que a gente possa entender a situação que a igreja está vivendo e as duras críticas que Jesus traz à cidade de Laodiceia, à igreja de Laodiceia. Laodiceia era conhecida fundamentalmente, principalmente por 4 marcas. A primeira é que a cidade era na época o centro bancário, financeiro da Ásia. Como eu disse, era uma cidade muito rica, cheia de pessoas de grandes posses, possivelmente alguns poderiam até ser membro da igreja de Laodiceia. Então, a marca de Laodiceia é essa marca de uma cidade rica, uma cidade que detém o poder financeiro de toda a Ásia Menor, de toda a região da Ásia Menor. A segunda marca é que Laodiceia é o centro da indústria têxtil da Ásia. Era uma cidade que produzia e que exportava tecidos para todo mundo, era famosa pelos seus tecidos, principalmente uma espécie de lã que a cidade produzia, que era exportada para todo mundo, e isso era motivo de muito orgulho para a cidade. Outra marca de Laodiceia é que ela era mundialmente conhecida por ser um centro médico muito importante. Principalmente na área da oftalmologia dos olhos, eles produziam um colírio que era quase um milagre. As pessoas viajavam dias e dias para chegar a Laodiceia e comprar esse colírio. E eles tinham uma excelente escola de medicina na cidade também. E a quarta marca de orgulho da cidade de Laodiceia é que ela era um centro turístico muito importante. E ela não tinha tantos pontos turísticos, mas Laodiceia ficava entre a cidade de Colossos, que recebeu a carta de Paulo aos Colossenses, e entre a cidade de Hierápolis. Essas 2 cidades eram vizinhas de Laodiceia, e Laodiceia, por ser tão rica, tinha bons hotéis, boas pousadas. As pessoas viajavam então até Laodiceia, se hospedavam em Laodiceia, para que pudessem ir até Colossos e Hierápolis. Isso porque essas 2 cidades eram famosas por suas fontes de águas termais, águas terapêuticas. Colossos possuía uma fonte de água fria que, por ser uma água tão refrescante, tão fria, tinha seus minerais, ela era uma água terapêutica. Águas de refrigério. Os viajantes iam até Colossos para se refrigerar no meio do deserto, no meio de uma região quente. E por isso as pessoas então viajavam até Laodiceia, se hospedavam em Laodiceia, para aproveitar essas águas de refrigério de Colossos. Já Hierápolis ficava na outra ponta, no outro extremo, para outra direção, e ela tinha boas águas quentes, fontes termais, fontes terapêuticas, águas que eram consideradas medicinais. E as fontes dessas águas fluíam até Laodiceia. Saía de Hierápolis, saía de Colossos e chegava em Laodiceia. O problema é que no caminho essas águas eram contaminadas por algumas rochas que tinham na região e elas perdiam então as suas propriedades curativas. Pela distância que elas percorriam, ela já não chegava mais em Laodiceia nem tão fria nem tão quente, chegava lá morna. Então Laodiceia era uma cidade muito rica, mas era uma cidade carente de boas águas. Ela dependia dos seus vizinhos para ter boas águas. Por que eu explico tudo isso? Para que essa delonga? Talvez você pense, quanta história. Mas a gente precisa entender isso para que a gente entenda o que Jesus está dizendo com essa carta. O que Deus está dizendo a essa comunidade com essa carta, comparando e falando que eles não são nem quentes nem frios. Jesus conhecia os aspectos culturais e sociais onde a igreja de Laodiceia estava inserida. O livro de Apocalipse nos informa que Jesus está no meio da igreja. Ele está andando entre as igrejas e conhece as obras dessas igrejas, conhece as dificuldades que essas igrejas estão enfrentando, conhece o contexto onde elas estão inseridas. E é por isso que ele pode olhar para essas igrejas
e apontar os pontos fortes e os pontos fracos. Então a gente precisa entender um pouco desse contexto para que a gente entenda o que Jesus está dizendo, por que Jesus está condenando. E Jesus chega para a igreja de Laodiceia e apresenta o diagnóstico que ele fez dessa igreja. Conhecendo agora essas características que cercam Laodiceia, a cidade, a comunidade de Laodiceia, a gente pode entender o que Jesus está dizendo. Muitas vezes nós lemos, ouvimos e interpretamos esse texto como se Cristo estivesse mandando que a comunidade escolhesse entre ser frio ou ser quente, colocando frio como uma pessoa que está longe de Cristo, uma pessoa que ainda não aceitou a Cristo, e quente é aquele que está com Cristo, aquele que vive uma vida de acordo com aquilo que Cristo espera. Então a gente olha o morno como aquela pessoa que está em cima do muro. Ainda não sei se eu estou em Cristo ou se eu estou no mundo, se eu estou sem Cristo. E essa interpretação ela não é errada. Não estou dizendo aqui que essa interpretação está errada. Eu creio que sim, Jesus espera que a gente se decida se a gente está com Ele ou está no mundo. E é uma decisão que a gente precisa fazer. É uma decisão que todos nós precisamos tomar. Não tem em cima do muro. O muro já é do mundo. Ou a gente está com Cristo ou a gente não está com Ele. Não tem meio termo. E Ele deseja que a gente faça a opção, tome a decisão de segui-lo ou não. Essas duas opções são as únicas, não existe um meio termo. Então olhar para essa crítica que Jesus faz para a igreja de Laodiceia como uma crítica às pessoas que não tomam uma decisão, pessoas que conhecem a Cristo, ouvem o seu evangelho, dizem segui-lo, mas não vivem de acordo com isso, não está errado. Mas eu entendo que Cristo está dizendo ainda mais, com essas metáforas que ele usa no texto, com esses exemplos que ele usa no texto. Eu entendo que ele está dizendo mais à igreja de Laodiceia, é mais do que isso, é mais do que tomar uma decisão por seguir ou não seguir a Cristo. Ele está dizendo para os cristãos dessa comunidade para, sim, tomar uma decisão, seguir ou não seguir, mas Cristo está questionando a comunidade de Laodiceia sobre a relevância que essa comunidade tem na sociedade. A acusação de Cristo é que o fato de os irmãos de Laodiceia conhecerem o Evangelho não mudou em nada a forma como eles vivem, não mudou em nada a forma como eles se relacionam com as pessoas à sua volta, na forma como eles usam o seu conhecimento, o seu dinheiro. Quando Cristo diz, vocês não são nem frio nem quente, vocês são mornos, ele está se referindo para as águas de Colosso e as águas de Herápolis. E como essas águas chegam à cidade de Laodiceia? Por isso ele diz que seria melhor que eles fossem ao frio, porque se eles fossem frio eles teriam a possibilidade de dar refrigério na vida das pessoas que estão à volta dessa comunidade, assim como as águas de Colosso eram. As pessoas iam até Colosso para receber esse refrigério. E como a gente viu no início, a comunidade de Laodiceia era, assim como uma cidade, composta de pessoas da alta sociedade, pessoas ricas, pessoas de grandes posses, grandes condições financeiras. A carta de Cristo manda a essa comunidade, que Cristo manda a essa comunidade, questiona sobre como isso está sendo usado. Vocês são uma comunidade rica, a gente pode pensar que Jesus está falando. E como isso está sendo usado em favor do Evangelho? Vocês possuem pessoas que têm condições de ajudar o próximo, mas isso não está sendo usado para refrigério dos mais necessitados. Vocês não são uma comunidade que dá refrigério, que dá conforto, que dá alívio aos mais necessitados. Tinham condições financeiras, por se tratar de uma comunidade, de uma cidade, de uma forte produção têxtil. É possível que alguns empresários da área têxtil participavam dessa comunidade, estavam entre os membros dessa comunidade. Eles poderiam e deveriam servir de refrigério, de alívio aos necessitados. E não é somente isso que acontece. Não é isso que está acontecendo. Mas também não é somente de forma material, mas a comunidade está fechada. Até mesmo para Cristo, ele diz que está à porta batendo. Cristo está à porta da comunidade batendo. Se vocês abrirem a porta, eu entrarei. Ou seja, a porta da comunidade está fechada. Não só fechada para Cristo, mas fechada para aqueles que não fazem parte da comunidade. Então se trata de uma comunidade que não serve de refrigério espiritual, não serve de refrigério físico, não ajuda a suprir as necessidades do aflito, das pessoas que estão à sua volta. Por isso eu vejo que o fato de Cristo dizer
que é melhor que eles fossem frios, não tem tanto a ver com ser frio na fé, com estar longe de Cristo, mas tem a ver com ser refrigério, tem relação com as águas de Colossos, que por mais que Laodiceia se orgulhasse de receber muitos turistas, de hospedar muitos turistas na sua cidade, eles não ofereciam refrigério como Colossos oferecia. As pessoas poderiam até usufruir do comércio da cidade, mas não encontravam nada mais profundo para suas vidas na comunidade de Laodiceia. Da mesma forma, quando Cristo afirma que eles devem ser quentes, eu entendo que ele não está em primeiro lugar relacionando com ser quente na fé, mas sim com as águas terapêuticas que existiam em Hierápolis. Laodiceia era um importante centro médico da época. A comunidade de Laodiceia se beneficiava dessa característica, mas isso não significava nada para aqueles que estavam à sua volta. Quem dera fosse quente e, assim como as águas de Hierápolis, serviço de cura aos doentes. A gente sabe ainda hoje, águas termais ajudam na cura de diversos problemas, principalmente musculares, e a gente sabe que pessoas viajam em busca de águas termais, águas que possuem minerais que ajudam na cura, que ajudam no reparo do corpo. E Jesus está olhando para a comunidade de Laodiceia e pensando e dizendo: quem dera vocês fossem quentes e pudessem ajudar na cura. Quem dera a comunidade de Laodiceia usasse o conhecimento dos seus membros, que possuem médicos, que possuem conhecimento na área médica, para auxiliar os doentes. Quem dera a comunidade abrisse suas portas para oferecer cura espiritual às enfermidades da alma. Enfermidades que não podiam ser curadas nem com todo o conhecimento científico, médico que a escola de Laodiceia possuía, mas que seria facilmente vencida pelas propriedades curativas que o Evangelho de Cristo possui. Quando eu olho para esse texto, conhecendo o contexto agora onde a comunidade está inserida, eu vejo Jesus dizendo: não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Duas coisas me passam pela mente quando eu leio essa frase dirigida a essa comunidade. Primeiro, eu imagino o soco no estômago, aquela quebrada que Jesus está dando nessa comunidade. Eu imagino as pessoas da comunidade de Laodiceia lendo essa carta. Não sei se a comunidade toda leu, eu creio que sim, mas eu imagino os líderes da comunidade pegando essa carta, lendo essa carta. Pessoas que se orgulhavam de ser ricas, pessoas que se orgulhavam de possuir a melhor lã que o mundo poderia oferecer na época, o melhor colírio que existia na época, e agora ter que ouvir: eu sou pobre, eu sou cego, eu estou nu. Ou seja, tudo aquilo de que eu me orgulho não vale de nada. Eu imagino que essa carta chegou e estragou a semana, estragou o ano daquela comunidade. Tudo aquilo que eles imaginavam ser motivo de orgulho, Jesus está jogando no lixo. Então, a primeira coisa que eu vejo é esse soco no estômago, que a gente pode dizer, que a comunidade recebeu. É essa dor de ter que reconhecer que tudo que eu tenho não é nada. Tudo que eu tenho é lixo. Eu estou usando de forma errada, não serve para nada. Mas por outro lado, eu olho para uma pequena expressão nessa frase e o meu coração se enche de alegria. E eu creio que depois que a comunidade de Laodiceia refletiu sobre suas ações, depois que eles conseguiram digerir a dor daquilo que eles estavam ouvindo, daquilo que eles estavam recebendo, eles também puderam se alegrar quando eles prestaram atenção em uma expressão que tem nessa frase. E a expressão que deve nos alegrar é digno de compaixão. Mesmo que a comunidade não enxerga como eles são miseráveis, não enxergasse como eles eram miseráveis, mesmo que nós não consigamos enxergar o quanto nós somos miseráveis, Cristo sabe nossa real condição e diante de Cristo todos nós somos dignos de compaixão. Isso me enche de alegria porque, por mais morna que a minha vida tenha sido, por mais cego que eu esteja, Cristo tem compaixão de mim. Ele se coloca na minha porta e bate esperando que eu abra. E em sua compaixão Ele me oferece o seu colírio para que a minha cegueira se vá. Em sua compaixão Ele oferece colírio para que eu possa enxergar o quanto eu estou errado.
Ele me oferece vestes brancas purificadas no seu sangue, para que eu possa esconder a minha vergonhosa nudez. Esta é a pior das 7 cartas enviadas a igrejas da Ásia Menor. Mas essa carta não ficou restrita à comunidade de Laodiceia. Essa carta não é somente para aquela comunidade e para ninguém mais. Essa carta ela chegou até nós hoje e ela quer questionar a nós o que temos feito com tudo que o Senhor tem nos dado. O que temos feito com tudo aquilo que nós recebemos de Deus. Isso seja bens materiais, sejam dons espirituais, mas o que nós temos feito com tudo aquilo que nós recebemos de Deus. Deus olha para nós e nos questiona. Nós temos servido de refrigério na vida dos aflitos à nossa volta? Temos sido ferramenta de cura para os que estão doentes, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente? Será que nós temos servido as pessoas apenas de forma superficial, como aqueles que iam até Laodiceia, se hospedavam lá e não esperavam nada demais daquela cidade? Ou será que nós temos sido refrigério, temos sido cura para as pessoas à nossa volta? Nós estamos vivendo um momento difícil, alguns mais, outros menos, mas todos estão sofrendo neste momento. Como nós estamos servindo ao reino de Deus nesse momento em que nós estamos vivendo? Será que temos sido fonte de refrigério, fonte de cura, fonte de amor às pessoas à nossa volta? Será que temos servido as pessoas à nossa volta com tudo aquilo que Deus nos dá? Com tudo aquilo que nós recebemos dia após dia? Laodiceia tinha sim um problema. Ela tinha uma deficiência de água na cidade e provavelmente as pessoas da comunidade sofriam com isso. Mas de alguma forma eles estavam sendo supridos. Eles estavam recebendo essa água. E o que eles estavam levando adiante? Eles tinham um problema, mas tinham muitas soluções. Assim como a cidade, a comunidade também era uma comunidade rica. A comunidade também era uma comunidade que tinha conhecimento. Uma comunidade que tinha condições de aliviar a dor, aliviar o sofrimento. E o que eles estavam fazendo? Cristo está andando entre a nossa comunidade. Cristo está andando na nossa vida neste momento. E Ele também nos diz: conheço as tuas obras, conheço a tua vida, conheço o que você tem feito com aquilo que recebeu de mim. Agora cabe a nós olhar para nós mesmos e entender de Deus como Ele continuaria essa frase. Será que a carta enviada a nós, a carta enviada a UNEPA, a carta enviada à tua família, à tua vida, seria uma carta boa, com elogios, sim, algumas observações, algumas correções, mas com elogios? Ou seria uma carta que não tem nada de bom? Uma conclusão de que não tem nada de bom. Que Deus fale ao teu coração neste momento, que Deus ajude para que nós possamos refletir o que tem sido da nossa vida, o que temos feito da nossa vida, o que temos feito de tudo aquilo que nós recebemos de Deus, se nós temos aproveitado aquilo que Deus nos dá para também servir ao reino, servir ao Evangelho, compartilhar o amor de Deus. Meu desejo, a minha oração é que Cristo possa olhar para a nossa vida e ver sim todos os problemas que nós temos, mas perceber que temos feito tudo o que nos é possível com aquilo que nós recebemos de Deus. Vamos ter um momento de oração. Senhor Deus, obrigado, porque a Tua palavra é viva e eficaz, e mesmo tendo sido escrita há tanto tempo atrás, para uma comunidade lá longe, no outro lado do mundo, ela chega até nós e fala aos nossos corações. Pai, eu te peço que nós possamos sondar os nossos corações, sondar a nossa vida, olhar para dentro de nós e buscar entender o que temos feito de tudo aquilo que o Senhor nos dá. Como temos usado todo o nosso conhecimento, nossa sabedoria, nossos bens, nossa riqueza, enfim, tudo aquilo que recebemos de Ti.
Pai, nos ajude a sermos cristãos melhores, nos ajude a crescer em Ti todos os dias, Pai. Entregamos em Tuas mãos a nossa vida, a nossa comunidade, para que o Senhor olhe para nós, observe aquilo que nós temos feito e mostre a nós também o que nós precisamos corrigir. Rogamos para que tenhamos coisas boas a apresentar diante de Ti, mas queremos ser ainda melhor, porque o Teu amor nos deve impulsionar a sermos melhores a cada dia. Pai, eu entrego toda essa situação que o mundo está passando, que o Paraguai está passando, Pai, que o Brasil está passando. Entregamos em Tuas mãos as vidas que estão sofrendo em meio a essa situação, pessoas que foram acometidas por este vírus, que ainda não têm uma solução. Entregamos em Tuas mãos, para que o Teu Santo Espírito as conforte, as console, e pedimos, Pai, se tem algo que nós podemos fazer de bem concreto, que o Teu Santo Espírito abra os nossos olhos para que a gente enxergue qual a nossa contribuição, o que nós podemos fazer, o que nós podemos contribuir em meio a essa situação. Rogamos pela Tua bênção, pela Tua paz, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o meu desejo, minha oração é que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos mostre aquilo que nós podemos fazer. Que a graça e a paz de Deus, que a bênção de Deus esteja sobre a tua casa em mais essa semana.